Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje vocês estão vendo que eu estou até aqui de boné. Estou em Tocantinópolis, Tocantins, na casa da minha tia Irene. E nós voltamos aqui para continuar a leitura hoje, Marcos capítulo 6. Quem está com sua Bíblia aí em mãos, já abra aí em Marcos capítulo 6 para acompanhar esta leitura de hoje. Marcos capítulo 6 é um capítulo grande, 56 versículos, então vamos lá. Diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Nessa época, Jesus estava, vamos dizer assim, com a sua sede em Cafarnaum. Então, sua cidade aqui, entende-se que era Cafarnaum. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Era hábito de Jesus, como bom judeu que era, frequentar as sinagogas aos sábados. Eu gosto de mencionar isso aqui porque tem uma turma aí dos chamados desigrejados, que não valorizam a reunião dos que creem, tal qual Jesus valorizou e frequentou e usou esses encontros para transmitir a sua palavra. E o texto continua dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Então Jesus impressionava as pessoas com os seus ensinos, com a sua sabedoria e com o seu poder para fazer milagres. Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Jesus, até então conhecido como carpinteiro, normalmente o filho era muito tendente a seguir a profissão do pai. E aí Jesus conhecido como o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Pessoal, há uma doutrina aí de um segmento do cristianismo que diz que Maria não teve outros filhos, que o único filho foi Jesus, quando na verdade aqui é citada a própria Maria como mãe de Jesus e o nome de 4 irmãos dele: Tiago, José, Judas e Simão. Inclusive, Tiago se tornou líder da igreja em Jerusalém. Quando nós chegarmos lá em Atos, nós vamos ver Tiago como líder da igreja de Jerusalém, que escreveu a carta de Tiago, que está aqui lá no finalzinho do Novo Testamento. E o Judas também, esse Judas aqui, irmão de Jesus, é o escritor do penúltimo livro da Bíblia. E o texto diz, e ainda diz mais: não estão aqui conosco as suas irmãs. Jesus não apenas tinha irmãos, ele tinha irmãs também, pelo menos 2, porque é citado no plural. Não se diz os seus nomes. Então essa história da virgindade perpétua de Maria não se sustenta à luz da palavra de Deus, até porque, como nós lemos lá em Mateus capítulo 1, Mateus faz questão de dizer que José não se deitou com Maria até que ela desse à luz o seu primeiro filho, dando a entender que após o nascimento de Jesus, José teve uma vida conjugal normal com Maria e está tudo certo, não há pecado nenhum nisso, mal nenhum nisso. Versículo 4, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa que um profeta não tem honra. Geralmente é o lugar mais difícil da gente manter a reputação. É entre aqueles que nos conhecem mais intimamente, que a tendência de, vamos dizer assim, minimizar, né, a grandeza daqueles que estão ali ao nosso redor. Versículo 5, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. A nossa incredulidade pode ser um obstáculo para o poder de Deus. Outro evangelista vai dizer que, por causa da incredulidade deles, Jesus não fez ali alguns milagres, né?
E aqui isso fica subentendido. A nossa incredulidade pode ser um obstáculo para a manifestação do poder de Deus. E Deus queria ter feito alguma coisa na nossa vida e nós ficamos endurecendo os nossos corações. Continuando a segunda metade do versículo 6, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os apóstolos agora, e a palavra apóstolo significa enviado, Jesus os envia numa missão para proclamar o evangelho e a chegada do Messias, que era o próprio Cristo, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Versículo 8, estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho a não ser um bordão, não levem pão nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Aquilo eram instruções específicas para aquela missão. Não podemos usar isso aqui para a nossa realidade de hoje, dizendo que o missionário tem que ir sem levar nada, porque aquilo era uma missão específica que Jesus designou aos seus apóstolos. Verso 9, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Tipo, não forcem a barra. Jesus sempre pregou onde ele foi bem recebido, e quando não o receberam, por exemplo, uma vez lá entre os samaritanos, ele simplesmente não ficou e foi embora. Não precisamos forçar a pregação do evangelho. Onde as portas se abrirem, nós testemunhamos; onde não se abrirem, nós passamos à frente. Versículo 12, eles saíram, os apóstolos, e pregaram ao povo que se arrependesse. A mensagem do evangelho começa com arrependimento. Não há conversão, evangelho de verdade, sem a mensagem do arrependimento. Não há mudança de vida que não comece no arrependimento. Verso 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A unção com óleo já era algo comum entre os judeus. Os apóstolos usaram a unção com óleo, claro, ali sob a autoridade de Jesus também, que fez milagres por meio daquilo. Isso aqui não é um mandamento para ungir com óleo. Muitas pessoas ainda hoje usam, igrejas, pastores usam unção com óleo. Eu particularmente não uso a unção com óleo, mas cada pessoa que toma um comprimido para uma dor deve buscar a cura em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é quem cura todas as nossas doenças. Às vezes ele usa a medicina, os medicamentos, os médicos, mas quem dá e quem preserva a saúde, na verdade quem dá a vida e a preserva, inclusive a saúde, é Deus. Eu fico citando que o Deus é quem cura todas as nossas doenças. Você sabe onde é que isso está escrito? Vou ler para você, ó. Salmo 133, versículo 3. Salmo 103, versículo 3 diz: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. No final das contas, os médicos fazem o seu trabalho, os medicamentos fazem os seus efeitos, mas a cura das doenças é dada por Deus. Continuando o versículo 14, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Como eu disse há pouco tempo, provavelmente que Jesus já estava no 2º ano do seu ministério, sua popularidade já havia se difundido bastante, e agora o rei Herodes ouve falar a respeito de Jesus. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Para um povo, vamos dizer assim, supersticioso, era normal pensar nestas coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, como ressurreição de mortos, para poder atribuir poder miraculoso, milagroso. E aí estavam dizendo que Jesus era João ressuscitado dos mortos.
Eles tinham João Batista como um homem bastante piedoso. Versículo 15 diz, outros diziam, ele é Elias, maior profeta do Velho Testamento. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Nós já lemos isso lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Se você quiser conferir, pode ir lá. Verso 16, mas quando Herodes ouviu estas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos. O Herodes estava com a consciência pesada, porque havia mandado decapitar João até por causa do seu próprio orgulho. Ele tinha temor de João. Versículo 17, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João. Olha a citação aí. O amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. E João reprovava esse casamento dele com a cunhada. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João. Olha aí. É engraçado isso, como lá na prisão e julgamento de Jesus por Pilatos, Pilatos ficou temendo Jesus. Então, no final das contas, quem estava no controle era Cristo lá no seu julgamento, e aqui no caso de Herodes, quem estava exercendo a autoridade era João, né, que estava preso pelo próprio Herodes. Então o verso 20 diz, Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então João tinha uma posição impressionante sobre o próprio Herodes, e o Herodes temia o João. É interessante isso aqui. Verso 21, isso remete à autoridade espiritual de João. Quando estamos comprometidos com Cristo, nós temos autoridade espiritual, né? Versículo 22. Versículo 21. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna, a mulher do Herodes, que estava lá no caso de adultério lá. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Umas danças que eram bastante sensuais, foi muito agradável para os presentes a um banquete profano, né, pecaminoso. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Era, claro, uma maneira hiperbólica de prometer algo para a moça, mostrando a boa impressão que ele teve dela lá. E a moça se aproveitou dessa ocasião. Versículo 24. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela, aproveitou da ocasião, né? 25. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Os malignos têm a capacidade absurda para o mal. Aproveitaram uma ocasião que era para ser festiva para cometer um assassinato injusto, repugnante, né? É a maldade do ser humano. Versículo 26, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. O orgulho prevaleceu aí sobre o Herodes, né? Já tinha dado a palavra. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. Uma promessa precipitada levou a uma situação como essa, que veio a afligi-lo muito mais posteriormente. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Então você vê aí a maldade do ser humano, a que ponto pode chegar a depravação do ser humano. Versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Agora os apóstolos voltam
da missão a qual Jesus lhes enviou para pregar a chegada do reino de Deus, a mensagem do arrependimento. Havia muita gente indo e vindo. Olha a questão do Jesus como servo, cercado de gente o tempo todo, em constante atividade, a mensagem do Evangelho de Marcos. A ponto de eles não terem tempo para comer, segunda vez que isso é dito. Jesus tão ocupado que não tinha tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então Jesus sente a necessidade de tirar um tempo de descanso para ele mesmo e para os seus apóstolos que haviam chegado de uma missão. É muito importante ter um tempo de descanso, de repouso, de recuperação das forças, né? Isso é mandamento bíblico. Versículo 32. Eu lembrei aqui do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Na Bíblia, tanto Deus condena, vamos dizer assim, Deus condena a trabalhar demais, alucinadamente, ou e também a Bíblia condena a preguiça. O apóstolo Paulo disse que quem não trabalha também não coma, né? Então, nem 8 nem 80. É preciso manter o equilíbrio, trabalhar da melhor forma possível, mas confiando em Deus que Ele vai suprir o que nós não pudermos suprir. Versículo 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Marcos é assim. Mostra que Jesus não tinha tempo nem de descansar. Mostra que Jesus era o servo. E a mensagem, eu volto a enfatizar, a mensagem de Marcos para nós é: chamados para o reino de Cristo para sermos servos. Nós vamos chegar ao capítulo 9 que vai mostrar isso claramente. Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus, movido pelo amor e a compaixão, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque o ensino liberta, especialmente o ensino da palavra de Deus. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Os apóstolos aqui recomendando que Jesus mandasse o povo embora, né? Porque precisavam providenciar comida. Não tinha comida para aquele povo todo. 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. É claro que Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele desafia os apóstolos, aqui a fé dos apóstolos. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Como é que tem jeito? É dinheiro demais. Um denário correspondia à diária de um trabalhador braçal. 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Era muito pouco para uma multidão tão grande. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, o milagre da multiplicação. Cristo multiplica o pouco que nós temos. Cristo é o Senhor da abundância e Ele provê tudo o que necessitamos. Quando nós depositamos o pouco que temos em suas mãos, Ele é poderoso para multiplicar. Não há desculpa para ficar dizendo: eu não dou conta, eu sou muito pobre, eu sou muito pequeno, eu sou muito inexperiente, eu não tenho conhecimento. A regra é: deposite o que você tem nas mãos do Senhor Jesus e deixe o resto com Ele. Faça o melhor que você pode. Coloque nas mãos do Senhor que Ele vai fazer o melhor que Ele pode. O que Ele pode é tudo.
Versículo 45, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Veja que Jesus insistiu com os discípulos para entrar no barco, atravessar o mar. 46, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar, porque Jesus sentia a necessidade de gastar tempo a sós com Deus. Aí eu pergunto, você está gastando tempo a sós com Deus? 47, ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Já de noite agora. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Alta madrugada era uma expressão para após as 3 horas da madrugada. Então era depois das 3 da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus caminhando sobre o mar, enquanto os discípulos tentavam conduzir o barco, sendo que o vento lhes era contrário. Lembrem que Jesus insistiu com eles para entrar no barco. Será que Jesus não sabia que isso ia acontecer? É claro que sabia. Jesus queria mais uma vez elevar a fé daqueles apóstolos, mostrando-lhes o seu poder sobre a própria natureza, de andar sobre o mar e até de acalmar a ventania. Verso 49. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. No meio da tempestade, facilmente a gente pode confundir Jesus, nos confundir com quem ele é, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, com Cristo não há motivo para temer. É colocar sua vida nas suas mãos, ele é o Todo-Poderoso. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Claro, não tinha como não ficar, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. É como se Marcos estivesse dizendo, esse milagre aqui foi tão impressionante quanto o milagre dos pães, e eles estão mais impressionados com esse milagre do que com o dos pães. E é fato. Versículo 53, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Olha a multidão de novo aí, para os servos servi-los. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. O povo era atrás de Jesus o tempo todo e o servo está servindo. Você é servo, então você é chamado para servir, meu irmão em Cristo. Versículo 56, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. E esse último versículo nos mostra que não foi só a mulher hemorrágica que ficou curada ao tocar a veste de Jesus. Muitos doentes tiveram cura por esse meio, mostrando o poder de Jesus sobre as doenças. E Marcos aqui enfatizando a disposição de Jesus em servir o tempo todo as pessoas que estavam ao seu redor, o que termina sendo chamado para nós cristãos, imitar, seguir os passos de Jesus e sermos servos daqueles, servindo a Deus, servindo aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desse estudo, deixa um like nesse vídeo. Por favor, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, de irmão da igreja. Outras redes sociais como o Facebook ou X, se você puder compartilhar esse vídeo, faça isso, tá bom? Deixa seu comentário aí, alguma coisa que você notou na leitura desse texto que foi interessante para você, deixa no comentário, perguntas, dúvidas, eu prometo responder a todos. E eu faço esse pedido porque isso ajuda o vídeo a ganhar relevância aí na plataforma e alcançar mais pessoas. E se alguém gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos orar para terminar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por todas as bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por
mais uma noite de paz, de descanso, um novo dia que o Senhor nos acrescenta, um sono reparador. Obrigado pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Obrigado pelo lar e pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia suprir nossas mesas e o trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, sobre o trabalho de cada um, fazendo prosperar cada vez mais. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado aos seus servos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde dos meus irmãos, preservando a saúde, preservando a vida, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, tocando com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, ó Pai, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, mas faça milagres a favor do seu povo. Nós confiamos no Senhor que cura todas as nossas doenças. Meu Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre as congregações locais, sobre os pastores, os líderes das igrejas, movidos pelo poder do seu Espírito, que tem a sua fé renovada, a sua alegria, seu empenho na sua obra, meu Pai, fazendo prosperar o seu reino. Traga avivamento para a sua obra, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Providencia o obreiro, o pastor, para estar à frente de cada rebanho, meu Pai, que está sem o seu pastor, sem o seu líder. Homem segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho. Ó Deus maravilhoso, que em tudo a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, sobre o lar de cada um dos meus irmãos, fazendo de cada casa um templo de adoração ao Senhor, onde a presença do Senhor Jesus seja manifesta com amor, alegria, paz, produzindo harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Cada lar seja um lugar de estabilidade física e espiritual, intelectual, ó Deus, para cada membro da família. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, por onde nós formos nesse dia, para que sejamos instrumento para levar a sua bênção para aqueles que cruzaram o nosso caminho. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui neste canal mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos.